Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor tem transbordado sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que já fez e por tudo que está fazendo, Senhor, e por tudo que vai fazer em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que se renovaram mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela graça do Senhor que é derramada sobre nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado pela nossa casa. Obrigado porque nosso corpo funciona perfeitamente. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado porque tem cuidado de nós nos pequenos detalhes, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Porque tu és santo, único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, toda gratidão. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja honrado para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque aquela cruz não o impediu de levar os nossos pecados contigo e de pagar um alto preço pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque não há o que possamos fazer para recompensar ou para pagá-lo do preço que o Senhor pagou por nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Mas obrigado porque ressuscitou, nos dando assim a vida eterna, a certeza de uma eternidade contigo em seu reino. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Espírito Santo, te clamo nesta manhã. Vem ministrar aos nossos corações. Vem falar conosco, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento para o que vamos e desejamos fazer, Senhor. Que o Senhor possa nos revelar tudo o que vamos ler, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações através desta leitura, que possamos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos ter sabedoria, compreensão, fé, amor, discernimento de espírito, os dons de profecia, dons como de falar e interpretar línguas, Senhor. Que possamos estar cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ministra em nossas vidas e ministra aos nossos corações, através da Tua palavra, para que possamos adquirir cada vez mais compreensão e conhecimento de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço pela vida de cada um que o Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, derramando da sua graça, derramando do seu amor, derramando da sua cura, do seu consolo, da sua transformação sobre nossas vidas. O Senhor conhece, Pai, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas lutas, as nossas dores. Só o Senhor conhece profundamente os nossos corações.
que a gente possa aprender a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que a tua palavra, Senhor, gere em nós transformação. Que a tua palavra gere em nós um desejo cada vez maior de ouvir e de estudar a tua palavra, de ouvir e estudar a tua voz, de entender que tudo o que lemos é a tua palavra viva, que é tudo inspiração e escrito e feito pelo Senhor, mensagens dadas pelo Senhor para nós, para que possamos ter uma vida santa em busca de santidade. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar movendo com o teu Espírito sobre a nossa nação, para que todos possamos viver e compreender e entender que o Senhor é o Deus soberano sobre a nossa nação, Pai. Desperta a tua igreja, desperta a tua liderança, desperta, Senhor, este povo, para que eles venham cada vez mais buscar a tua face, para que cada vez mais os movimentos de orações sejam bem maior do que os cultos dominicais, Senhor. Que o Senhor venha estar derramando do seu perdão e da sua misericórdia, Pai, sobre este povo. Que o Senhor venha estar perdoando a iniquidade, a idolatria, a maldade que há no coração do povo brasileiro. Que o Senhor venha estar agindo com todo o seu poder, graça e justiça sobre aqueles que governam esta nação. Que a sua vontade seja soberana, Pai, sobre todas as coisas que estão acontecendo. E que nós, teus filhos, possamos estar com os olhos abertos e atentos à tua vontade e ao teu querer. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para aquela nação. Traga paz para o Oriente Médio, Pai. E que o povo israelense possa reconhecer Yeshua como Messias. Que haja um despertar no meio deles. Que haja um agir do teu Espírito no meio deles. Que o Senhor os prepare, que o Senhor os guie, que o Senhor os escolha, que o Senhor os transforme, que eles venham viver a plenitude do Senhor através da plenitude da sua igreja. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado, para que todas as nações no mundo reconheçam Yeshua como o Messias, para que o seu nome seja engrandecido por toda a terra, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida humilde, a ler as tuas palavras com humildade. Nos ensina a perdoar, Pai, as pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que fazem algum tipo de mal a nós, Pai. Que o nosso coração seja um coração totalmente quebrantado e entregue a Ti, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda seta maligna, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, guia-nos. Enche-nos do Teu poder, para que possamos ter uma vida plena, uma vida com coragem, uma vida com sabedoria e discernimento, uma vida pronta e preparada para proclamar o seu evangelho aonde o Senhor desejar que estejamos. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, porque teu é o reino,
todo o poder, toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. Então, a gente está já na história de José. José já está no Egito. Então, a gente passou por grande parte da história, já estamos caminhando para o final do livro de Gênesis. Já vimos toda a criação, já vimos um dilúvio, já vimos a construção de uma torre, que ao mesmo tempo é ruim, ela é boa, porque é a união dos homens para construir algo, para chamar a atenção de Deus. A gente viu, então, Deus escolhendo uma família, escolhendo um povo para ser o seu povo escolhido, mas não que eles sejam os preferidos do Senhor, mas Deus tem um propósito para este povo, que era que eles fossem sacerdotes, que eles levassem a mensagem do reino para as outras nações. Mas a gente descobre que lá para frente eles não entendem muito bem e acabam trazendo só para si o conhecimento do reino e o conhecimento do Deus vivo, do Deus criador. Então a gente vê Deus separando Abraão e trazendo para ele as promessas, então, de que através dele um povo seria levantado. A gente vê Isaac também recebendo essa promessa, assim como Jacó também recebe a mesma promessa. Então a gente vê Jacó começando isso, criando então ali 12 tribos. E aí no final a gente começa a ver a história de José, quando Deus separa José então para ir ao Egito. E ali, então, de uma maneira estratégica, Deus coloca ele como administrador de uma casa, depois administrador de uma prisão, para no fim, depois ali de 13, 14, 15 anos, a gente não sabe, José ser colocado como governador do Egito. Então José é tirado da sua casa aos 17 anos e aos 39 anos, ele tem a surpresa de ver de novo seus irmãos. E ali, então, ele prova aos seus irmãos, para descobrir até, no caso, se saber se seus irmãos também amadureceram ou se continuaram sendo quem eles eram. Se seus irmãos eram outras pessoas, então José começa a prová-los. Começa, então, chamando eles de espião, faz eles contarem toda a história, sem saber quem ele é. A gente tem nessa história também uma tipologia de Jesus em José e como Jesus se revelará aos seus irmãos, né, os judeus. Isso tudo é uma analogia do que pode acontecer no futuro próximo. Então a gente tem José testando, provando seus irmãos, fazendo com que Benjamim venha, porque não veio na primeira compra. E a gente tem José continuando a provar os seus irmãos até que ele seja revelado. Então José manda todos saírem, fica só ele e seus irmãos. E ali então ele começa a se revelar aos seus irmãos. Tirar toda a fantasia, toda a roupa que foi colocado em José de egípcio. E hoje a gente pode até trazer essa analogia de que como Jesus foi vestido de romano, perdeu toda a sua identidade de judeu por causa da igreja dos primeiros séculos, e no futuro ele está precisando de novo ser despido dessa roupa de judeu, de romano, para voltar a ser judeu, para que então seus irmãos que são judeus o reconheçam como o Messias. E a gente terminou ontem, então, vendo José descendo para o Egito
e revendo seu filho, Jacó descendo para o Egito e revendo então seu filho José, depois desse longo tempo, quase 20 anos, ou na verdade mais de 20 anos. E aí a gente tem então toda a genealogia de Jacó que desceu para o Egito, somando aí, sem contar as mulheres e os servos, e a gente tem ali 70 pessoas que saiu de Canaã e desceu para o Egito. Então provavelmente a gente pode dobrar ou triplicar essa quantidade de pessoas. E é muito legal que a gente tem então Deus fazendo outra promessa a Jacó, falando para ele descer ao Egito sem medo, porque ali ele os estabeleceria e depois ele voltaria para a sua terra. Na verdade, quem volta é o seu povo, né? E assim a gente finaliza o capítulo 46 com Jacó e toda a sua tribo se estabilizando em Gósen. E a gente começa então o capítulo 47 de Gênesis, com Jacó se estabelecendo no Egito. Versículo 1. José foi dar as notícias ao faraó. Então José obedeceu o que o faraó disse, né? Foi buscar seu pai em Canaã. E ao chegar, ele não esperou que outros fossem avisar, mas então José mesmo foi dar a notícia ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã como com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Então você imagina, se aquela viagem dos irmãos, apenas com os jumentos, demorou, imagina agora, mesmo com carruagens, né, que para carregar as mulheres e as crianças, ali ele carregou ovelha, carregou jumento. A gente lembra que Jacó fala para Esaú, né, eu preciso ir no tempo dos animais para que eles não adoeçam e morram. Então, com certeza ele viajava, parava, descansava, não só o seu próprio povo, como também os animais, para que eles não adoecessem e morressem. Então, provavelmente, a viagem que os irmãos levaram para ir e voltar ao Egito, essa viagem de Jacó e toda essa caravana, deve ter demorado um período de tempo bem maior. Vamos lá. Seus bois e tudo que lhe pertence, e estão agora em Gósen. Versículo 2. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos, seus pastores, como nossos antepassados disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen. Se você vir que alguns deles são competentes, coloque-os como responsável de meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem?
Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha vida, da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Olha que interessante. Então José escolheu 5 de seus irmãos. Com certeza, com cautela, e os mais velhos, para saber o que responder e como agir diante do faraó. Então levou ali 5 de seus irmãos diante do faraó, e o faraó fez a pergunta que José falou que ele ia fazer: em que vocês trabalham? E eles responderam: nós somos pastores, e agora estão pedindo permissão para habitar então ali na terra de Gozen. Então o faraó permite, e ainda diz: se você José, tipo, você é o responsável, você é o administrador, achar que algum deles é capaz, pode trazê-los para cuidar do meu rebanho. Então a gente já tem algo. Provavelmente José separou algum dos seus irmãos para ir cuidar do rebanho de Faraó. Então já saiu de Gósen e foi já viver mais ali perto da onde o Faraó vivia. E a gente não tem aqui de qual cidade seria. E aí então José leva então Jacó para ser apresentado ao rei do Egito, ao Faraó. Então o Faraó reconhece Jacó abençoa o faraó, e o curioso é o faraó perguntar qual a idade de Jacó. Lembrando que o povo egípcio, se você pegar a história, a cultura, parece que eles não viviam muito. Muito difícil você ver na história egípcia um faraó velho. Viviam aí seus 50, 60 anos no máximo, ou eles morriam de alguma doença, ou morriam com ele para assumir o trono. Então Jacó responde, né, que são 130 os anos da minha peregrinação. Então Jacó, ele apresenta ali que os anos dele foram poucos e difíceis. Então ele mostra que toda a sua jornada, toda a sua vida foi de luta, de sofrimento, de alegrias, de conquistas, mas que foram difíceis. E ele considera, então, 130 anos poucos. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Perto, Bom dia. perto do que o seu avô, né, Abraão, que viveu ali 175, de seu pai já Isaac, que viveu 180. Então, ainda falta aqui para ele alguns anos para chegar perto da idade de seus pais. Né? Continuando, versículo 11 do capítulo 47. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, seus irmãos e toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Anos de fome, versículo 13. Não havia mantimento em toda a região. Olha que interessante isso. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Então, toda a região ali, provavelmente da Arábia Saudita, do Oriente Médio, que a gente conhece hoje, não havia alimento. Passou por uma grande seca. Então, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Versículo 14. José recolheu toda a prata
que circulava no Egito e em Canaã. Então, olha só, José, ele recolheu toda a prata que circulavam no Egito e em Canaã. Então, com, com ele ter guardado todo o trigo, né? A quinta parte de todo o povo. Com ele ter preparado, quando veio a fome, então ele começou a vender o que ele preparou. E isso fez com que ele tornasse o Egito rico. Então, olha só, continuando. José 14. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José o rebanho, e ele lhe deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Então José não deu nada de graça e ainda enriqueceu todo o Egito. Então, se você parar para pensar aqui numa coisa, quando José se tornando governador do Egito e tendo toda essa administração e sendo abençoado por Deus, ele faz com que o Egito recolha então toda a prata do Egito e de Canaã. E depois ele faz com que todos os povos, tanto Canaã como ali o Egito também, entregue para o faraó cavalos, ovelhas, bois. Então, aumentando a riqueza do faraó, aumentando a riqueza do Egito. E aí, quando você pensa assim, quando a gente, avançando um pouco, para a gente lembrar da história, quando Moisés sai do Egito, lembra o que acontece? Praticamente toda a riqueza do Egito é levada por Moisés e o povo. Eles levam ouro, prata e os rebanhos. Tudo que sobrou, né, de rebanho. Então, olha que interessante. Existem histórias que dizem que depois da saída do povo hebreu do Egito, o Egito nunca mais se levantou, nunca mais foi uma potência como ele era. É como se toda a riqueza do Egito tivesse ido embora. Então a gente vê aqui quem trouxe boa parte da riqueza para o Egito, José. E com uma administração inteligente, isso só se multiplica, né? Então a gente tem um Egito rico, um Egito potente. Lembra que ele era a potência daquela época. Então a gente tem o Egito com um grande rei. Quando os hebreus vão embora, Deus faz de uma maneira com que toda a riqueza do Egito é levada com o povo hebreu. Mas olha que interessante, quem trouxe boa parte dessa riqueza foi o povo hebreu. Foi o próprio José com toda a sua estratégia. Então, toda a riqueza que o Egito tinha veio das bênçãos do Senhor. Nada mais justo que quando o povo hebreu saísse, levasse o que pertencia a eles. Curioso isso, né? Versículo 18. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor.
que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Então, deixe-nos que... Isso. Então, não deixes que morramos e que a nossa terra pereça dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dai-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram de vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do Faraó. E disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. Versículo 25. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nós nos favorecestes, seremos escravos do Faraó. E assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Então, a gente tem algo acontecendo, a terra continua com seca, o dinheiro acaba, o gado acaba, e o povo, a única coisa que eles têm para oferecer é sua própria vida e os campos. Então, José compra os campos e compra essas pessoas. E ali ele dá uma estratégia para que, olha, a gente pode chamar isso de renda eterna, né? Ele faz com que o povo tenha terra, ele faz com que o povo tenha sustento, mas para sempre 1/5 de tudo pertencerá ao Faraó. Isso é uma renda eterna. Isso é como se fosse até o imposto que a gente recebe hoje. Para quem vai lembrar de história, no Brasil isso foi chamado do Quinto dos Infernos. Vocês lembram disso? Não tem nada a ver com a novela que existiu, mas era porque era uma maneira com que o rei tirava sustento das pessoas, para que o rei não precisasse trabalhar nem nada. Tudo no Brasil, tudo que fosse produzido no Brasil, 1/5 pertencia à corte.
E para quem lembra de história, isso causou uma revolução e uma grande guerra civil, vamos dizer assim, né? Para que isso parasse de ser cobrado. E o engraçado é que hoje a gente paga quase 2/5 por ano e não reclama. Praticamente 3, 4 meses do nosso trabalho é para pagar impostos. Mas então a gente tem essa estratégia de José para que o Egito permaneça forte e rico. Então a gente tem ali o faraó, dono então de praticamente quase todas as terras do Egito. Eu acho isso bem interessante. Então essa venda de terras parece que ela não se estendeu tanto para Canaã, ela não foi tão longe, mas essa venda de terras ela aconteceu mais para dentro do próprio povo egípcio, ao ponto de do faraó agora ser dono de praticamente todas as terras do Egito. Então, José instaurando o quinto, né, para que todo o quinto da produção pertencesse ao faraó. E isso, se você parar para pensar, para aquele povo que estava com fome e ia virar escravo e provavelmente ia morrer, não é ruim. Porque você pegar a sua produção, dividir em 5 e você devolver a quinta parte, para eles não era ruim. Eles ainda iam ter terra, eles iam ter produção, ia ter alimento para eles e iam continuar produzindo. E se a gente parar para pensar, não muito diferente é o que o Senhor pede no futuro, né? Que no caso ali seria a 10ª parte, né? Os 10% ali. E ali isso seria o quê? Para sustento do templo, do próprio rei, que é onde o Senhor habita, e sustento também dos levitas, daqueles que trabalham ali, porque eles não trabalhavam. Então a gente tem aqui este 1/5 sustentando o reino, né? Sustentando o faraó e suas famílias e os sacerdotes. E lógico, todos os escravos que ali viviam dentro do palácio. Então essa foi a estratégia de José, que permaneceu até hoje, quando ele fala até hoje, até o momento que isso foi escrito por Moisés, já no Êxodo ali. O último desejo de Jacó, para a gente finalizar, capítulo 20, o versículo 27, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Ali adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então, os israelitas, ao se estabelecer ali em Gósen, eles foram então adquirindo propriedades e também foram crescendo, multiplicando-se. E aquilo foi sendo bênção do Senhor para aquele momento e para aquele povo. Versículo 28. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se da hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leva-me daqui do Egito e sepulta-me junto com eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou. E Israel
curvou-se, apoiando em seu bordão. Então a gente tem aqui Jacó indo para o fim da sua história, então Jacó tendo todos os seus dias, então, 147 anos. A gente pode deduzir aqui que ele viveu bastante e ele desfrutou, né? Então, de uma paz ainda do seu filho José por 17 anos. Caraca, cara. A mesma idade que José tinha quando foi tomado de Jacó. José tinha 17 anos quando teve as visões e foi vendido ao Egito. E aí Jacó vem para o Egito e vive mais 17 anos com José. E ali então Jacó faz José prometer, jurar no caso, né, de que seu corpo não seria enterrado no Egito, e sim que José o levaria para o sepulcro de Abraão, para onde Abraão, Sara, Isaac e Rebeca foram enterrados. A gente não sabe, a gente sabe que Raquel foi enterrada pelo meio do caminho, que ela não foi sepultada então nesse túmulo, mas se eu não me engano não fala onde Lia foi enterrada. Na verdade, a morte dela passa bem rápido também, né? Mas a gente sabe que neste momento já não tem mais Lia. A gente já não sabe também se suas concubinas também estavam vivas ainda ou não. É bem interessante nas histórias bíblicas, eu estava até falando com a Márcia, que como os homens vivem bastante e as mulheres morrem rápido, né? A única pessoa que a gente sabe com que idade morreu foi só Sara, que até onde eu sei aqui, que morreu ali com 137 anos, se eu não me engano. E aí o restante a gente só tem, às vezes, a gente viu a morte de Raquel, mas não fala com que idade nem nada. Mas provavelmente jovem, porque ela morreu com o parto de Benjamim. Benjamim, provavelmente Raquel estava grávida quando saiu de Padã Arã, e ali então ela morreu jovem ainda. E a gente tem Leia, então, ou Lia, tanto faz, vivendo mais um período com Jacó. E aí a gente termina então o capítulo 47 com essas decisões tomadas por José, com Jacó então se estabelecendo com toda a sua família em Gósen, com eles crescendo e multiplicando no Egito e comprando propriedades. Lembra que o faraó permitiu que eles se estabelecessem, mas tipo assim, as terras ainda pertenciam ao faraó, né? Então, como eles cresceram e foram multiplicando, eles também foram adquirindo terras e comprando terras para eles. Com certeza, de outros egípcios com fome e precisando de alimento para poder se sustentar. E a gente tem então José usando de estratégia para sustentar então ali todo o Egito para sempre, né? Criando ali uma renda eterna para o faraó, uma renda vitalícia. É o que a gente chama de juros compostos, né? Criando ali então uma renda eterna para o faraó, quando ele tomou, né, para si, para o Egito, todas as terras, devolveu ao povo, mas fez com que o povo pagasse por essas terras 1/5 de toda a produção para sempre. Fechou? Alguma dúvida? Alguma coisa? Algum adendo? Interessante essa fala aqui no 25, né? E eles disseram: Meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste. Seremos escravos do faraó. Por quê?
se você olhar numa visão assim, de, vamos falar numa visão comercial, vamos dizer assim, né? Você fala, nossa, mas José está pedindo muito, né? Pediu a prata, depois pediu o rebanho, depois pediu as terras, né? Então você fica naquela expectativa, vamos dizer assim, do ser humano, né? De que em algum momento eles poderiam se queixar, né? Reclamar de tudo isso que está sendo pedido. E eles, ao final, ainda falam: não, o Senhor salvou, né? Ou seja, foi por você que nós fomos salvos. Então, eles fazem tudo isso de bom grado, aceitam e reconhecem, agradecendo a salvação. Ou seja, então tem aquela sombra que a gente fica falando, né? O tempo inteiro de José, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente reconhece Jesus como nosso único Salvador, que ele morreu na cruz por nós, o preço já foi pago, né? O preço já foi pago. O que nós hoje dedicamos em termos de tempo, em termos de devolver ao Senhor, e qualquer coisa que nós façamos, ainda é infinitamente pequeno pelo que ele fez por nós, percebe? E nessa frase aqui eu acho que dá mais ou menos um pouco da conotação também, né? Sabe? Interessante isso. E o interessante é que se você, colocando dentro dessa analogia, o que Deus nos pede? Tudo. Deus nos pede tudo. Quando tudo entregarmos diante do Senhor, então o Senhor nos recompensará. Aqui a gente está vendo o povo, né, entregando tudo. Quando já não tinha mais prata nem animais para, olha que louco isso, para entregar ao Senhor, o que eles entregaram? Suas vidas. Quando a gente começar a entender que Deus não quer o nosso dinheiro, que Deus não quer os nossos rebanhos, né, como os judeus oferecem holocausto ali pelo Senhor. Quando a gente começar a entender que tudo que o Senhor quer é a nós, que ali no final eles se entregam, né? E aí então a gente vai entender a salvação. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor a gente entregar, quando tudo entregarmos ao Senhor. Até porque essas outras coisas não fará mais, não terá um peso em sua vida, com ou sem. Não estamos falando aqui que o tudo, é isso que você falou. O entregar tudo é realmente você entregar-se por completo, entregar o seu coração, né? Ou seja, ao Senhor primeiro, buscar o Senhor primeiro. Ele tem que ser primeiro na sua vida. As outras coisas não têm importância, vamos dizer assim, não tem peso, né? Então, acho que esse finalzinho aí dessa passagem fala um pouco disso, né? E olha que interessante, quando você entrega tudo, o Senhor é justo e bom, como José foi. Eles não se tornaram escravos, igual os hebreus vão se tornar no futuro, né? Não. José faz o que então? Devolve a terra para eles. Já que agora vocês me entregaram tudo e se entregaram, pode viver nas terras que eram de vocês. Eu quero apenas um quinto disso. Aí a gente entra para a parte comercial, né? Mas, tipo assim, quando a gente aprender a entregar tudo na mão do Senhor, o Senhor também vai derramar bênçãos sobre as nossas vidas, conforme a sua vontade e o seu querer. Não conforme a nossa vontade, o nosso querer. Afinal de contas, entregamos tudo. Então, que o Senhor faça a sua vontade. E lembrando que a única coisa que levamos para o reino, né, desta terra aqui
são as obras que fazemos. Elas vão ser nosso galardão. Elas vão ser a nossa recompensa. Ela vai ditar quem seremos no reino de Jesus. Agora, riqueza, dinheiro, carro, casa, roupas, todas essas coisas ficarão. É como o Senhor mesmo diz, a prata, como que é? A ferrugem corrói tudo isso, Não ajunteis tesouro na terra. entendeu? E aí, quando ele conclui esse versículo, né, que você acabou de falar, ajunteis tesouros no céu, o que é ajuntar tesouros no céu? Ele deixa uma lacuna aí, porque ele não responde. Você precisa caçar na Bíblia, mas ajuntar tesouros no céu é fazer a vontade de Deus. Começa na obediência. E depois, lembra que a fé sem obra é vã. Então, a obra não nos salva, mas a obra é essencial para quem seremos no reino. É o tesouro que a gente ajunta no céu, tem a ver com as obras que fazemos. E são várias. Não ache só que as obras têm a ver com conversão de pessoas. Não, são várias. É desde que você aprenda a obedecer ao Senhor. E aí, trazendo dentro dessa analogia, é muito legal, cara. A gente A entender. obra faz parte até do transbordar. Você Sim, está aqui se enchendo, se enchendo. Se você não transborda, não teve fruto, né? sim. A obra tem a ver com fruto. E o fruto começa pela obediência, né? Porque quando obedecemos ao Senhor, que é um dos primeiros frutos que a gente traz, o Senhor começa a agir em nossas vidas e então a gente começa a fazer as obras. Essa... Pode falar. Querendo ou não, até as obras vêm das mãos do Senhor. Essa história me fez lembrar, ele lá, quando eu era bem pequenininho, então lá em 1800 e bolinha, né? Aí, eu que me lembrei que onde eu congregava, né? Nem fala sala das crianças, cultura de mim, nem nada, era salinha, né? Aí a gente ia para lá e a gente só aprendia sobre Moisés atravessando o Mar Vermelho, com aquele povo tal, correndo. E aí eu sempre ficava pensando, mas por que esse povo tinha que obedecer? Por que, né, eles não se impunham tal? E isso sempre ficava um ponto de interrogação. Eu acho que é uma falha nos professores de criança ir direto para essa história. Eles tinham que passar, contar primeiro tudo o que aconteceu, o porquê eles se tornaram escravos e por que tudo aquilo aconteceu desde o começo, né? É interessante isso. A criança precisa Sim, entender o porquê que aconteceu, por que eles tinham que ser salvos, por que vieram todas as pragas, eles já eram escravos. E por que eles já eram escravos? Né? A Bíblia é uma história, se você ver, é uma história só, sim. toda ligada. Então, não tem como você contar uma história lá na frente, porque é bonito fazer um quadro do mar aberto, o povo passando. Isso confunde tanto, né? Ela é ligada e é linear. Sim, sim. E totalmente sistemática. Então a gente precisa aprender a entender tudo. É igual a gente falar assim, ó, vou falar para você, Noé, o que você lembra? Então, Só da arca. só da arca. Somente vem a imagem nítida. Só vem a imagem da arca. Na época da Elizabeth aí, eles começaram ensinando as consoantes, né? Não as vogal. Pulou lá na frente. Isso é o som, como é o som das consoantes, né? É bem Então, isso. Mas tipo algumas assim, coisas. pulou a etapa, não começou do princípio, ensinar do princípio. Foi lá na frente, falou uma história que
Por isso que você falou, fica um ponto de interrogação, porque ele não começou do princípio. Não ensinou A, E, I, O, U, né? Ele foi direto nas consoantes aí, confundiu tudo. E é interessante. Mas também eu acho que nem os professores estão tão inteirados com a história toda, né? Eles estão também. capacitados, É o às que vezes. passaram para eles, né? Ensinaram Nem eles errado. estão capacitados para isso. É igual a gente fala assim, Adão, o que você pensa de Adão? Você já pensa no fruto. Você já pensa no pecado. Você começa a trazer nomes, aí você já começa a José. José, você já pensa nele ser vendido para o Egito. E depois como governador. Mas você não passa por tudo que ele passou. Então, o que acontece? Isso, até se a gente parar para pensar, para criança, tem coisas que a gente tem que acaba passando por cima mesmo. Como eu disse, eu estou lendo Gênesis para Isabela, tem coisa que não adianta querer ficar explicando, porque ela não vai entender, ela vai entender com a maturidade só. Mas o duro é que esses ensinamentos ficam na cabeça até dos velhos. É igual eu acabei de falar, Noé, todo mundo lembrou da arca. Não lembra da aliança, não lembra dos 3 filhos, não lembra de Noé bêbado, não lembra de Noé amaldiçoado. Você pode ir além. Se você pergunta sobre Jesus para alguém, eles falam da cruz. Só a cruz. Ninguém sabe a história dele, como ele chegou até ali. Se ele virar, se ele está no nosso meio. Então, é muito vago. E é interessante sobre Jesus, eu estava assistindo uma mensagem, o cara falou um negócio bem interessante. A gente precisa entender que Jesus se despiu da sua divindade para se tornar humano, né? Então, tipo assim, ele era um homem, ele escolheu isso. Então, por isso que ele fala que eu não sei quando eu voltarei. Éder, mas Jesus fazia milagres. Jesus tinha isso tudo, era o Espírito Santo usando a vida dele. Ele tinha essa conexão com o Pai. Ele tinha, então, esse mover do Espírito Santo sobre ele. E aí o cara me mostrou algumas coisas que eu achei interessante sobre isso. Em alguns versículos da Bíblia, Jesus faz perguntas. Algumas perguntas ele faz como o judeu mesmo, para questionar e fazer o cara pensar. Mas algumas perguntas ele faz de curiosidade. Por exemplo, que ele dá ali, né? Esse cara dá, que eu achei interessante. Ele vê uma figueira florida. Se ele tivesse sua divindade, né? Aonde ele sabe todas as coisas, ele saberia que aquela figueira não tem figo. Mas aí eu não concordo com você. Porque existe uma passagem que nós já até lemos, eu não sei onde. E quando ele contava a parábola, não era para que todos entendessem. Lembra disso? Tá, mas então, não era porque ele tinha dúvida, ele estava aqui, mas ele era Deus também, homem, encarnado num homem, né? Mas a figueira não é uma parábola. Não, a figueira é um relato. Todas as parábolas que ele contava... Não, mas aí eu já não estou falando de parábola. Então, mas quando você falou ele tinha dúvida, ele nunca teve dúvida. Não, a dúvida que eu falo é assim, dúvidas naturais. Tipo Não. assim, eu vi uma figueira cheia de folha. Ele foi lá com fome para comer figo. Aí eu já não concordo. É um jeito de pensar. Às vezes a gente quer... Isso é até difícil mesmo de dizer, e a gente só vai saber quando a gente receber a nossa coroa. Mas entender que Jesus era homem e humano também, que tinha fome e necessidades. Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. Então significa que a parte homem dele também agia. Assim como ele também queria que o cálice da cruz, ali, da separação do Pai, fosse livrado. Então, se a gente pegar assim, eu acredito que Jesus ele é 100% homem e também 100% Deus. Mas todo o poder que ele tem sobre toda a terra foi lhe dado depois que ele ressuscitou. Então a gente pode, não estou afirmando, tá? De maneira alguma, porque não tem como afirmar isso.
Mas pode acontecer de Jesus, muitas vezes, como ele foi em direção da figueira para comer figo. E chegou lá, a figueira não tinha figo. Então ele estava com fome, e ao ver uma figueira cheia de folhas, que representa que ela teria fruto, ele foi comer o fruto. Não, relaxa. Eu já não esquento mais com isso, não. Vai com Deus, até amanhã. Então, ali ele vai colher daquele fruto, e chega lá, não tem fruto. Então ele amaldiçoa a figueira. Então, existem alguns momentos em que Jesus vai para ver a gente quer. É complicado, cara, mas isso precisa de um pouco de amadurecimento para a gente tentar pensar. A gente quer divinizar Jesus o tempo todo, como se ele tivesse uma bola de cristal e soubesse de tudo o tempo todo. Se fosse dessa maneira, ele não iria orar todas as noites. Se fosse dessa maneira, ele não receberia o Espírito Santo para fazer as coisas. E então a gente tem ali o Jesus que escolheu, porque se fosse assim, ele não teria sido homem como nós, entendeu? Ele não seria merecedor do que ele conquistou. Então ele escolheu deixar a parte divina dele para se tornar homem. E eu creio, cara, que realmente Deus ali falava com ele como Deus pode falar com a gente. E acredito também que o Espírito Santo agia através da vida dele, como pode agir através da nossa. Então, quando ele deixa claro ali que tudo o que ele fala é o Pai que o revela, a gente está começando a entender as coisas. E quando ele fala que só o Pai sabe, nem eu sei, é porque algo não lhe foi revelado ainda. Mas quando ele recebeu toda a sua divindade de volta, quando ele ressuscitou, ali ele já sabia de tudo de novo. Então a gente tem algumas coisas assim que a gente precisa pensar. Posso estar errado? Posso, como posso também estar certo. Isso é uma analogia. Mas às vezes a gente quer. Ele é divino, ele é santo, ele foi o único que não cometeu pecado, ele é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Mas para ele ter conquistado tudo isso, ele se tornou um homem. É você pensar, perdão a maneira de falar, é você pensar que Jesus fazia cocô e xixi. É você pensar que Jesus podia ter uma dor de cabeça, Jesus se cansava. Então ele tinha a sua humanidade. Jesus tinha fome. Então ele tinha a sua humanidade, né? Ele escolheu ser dessa forma, para que então, através da sua humanidade, do que ele fez, Jesus, ele não é rei porque ele era um Deus e escolheu ser rei. Não, ele é rei porque ele cumpriu o que Adão não cumpriu. Para que a chave da mão do diabo fosse tomada, para que o reino fosse dado a Jesus, ele precisou nascer de uma mulher, crescer como um humano normal, ter suas dificuldades, ter suas tribulações, ter sua fome, ter sono, ter cansaço. Só que quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão, ele não é só batizado pela água, a gente tem o Espírito Santo descendo sobre ele. E ele mesmo fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, faríamos muito mais do que ele faz. Por quê? Porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E o Espírito Santo é capaz de agir em nossas vidas como agiu na vida dele. E isso não é tirar sua divindade. Isso, na verdade, mostra que o preço que ele pagou por nós é muito maior ainda. Porque mesmo sendo homem e tendo escolhas, ele escolheu obedecer ao Pai. Ele escolheu manter uma vida de santidade. Ele escolheu estar na presença de Deus o tempo todo, orando o tempo todo,
conversando com o Pai o tempo todo. Essa é a diferença. E nisso, o Pai o honrou. Como que Deus honrou Jesus? Ressuscitando ele ao terceiro dia e dando a ele todo o poder e toda a autoridade sobre a terra. Por isso que aquela frase fala, agora foi-me dado todo o poder e toda a autoridade sobre a terra. Então, muitas vezes precisamos meditar sobre essas coisas. Precisamos sair da nossa casinha religiosa e começar a ter visões diferentes das coisas. Eu estou estudando e uma das coisas que eu ouvi, eu achei bem interessante. A gente não pode pegar a nossa doutrina naquilo que a gente acredita e, ao ouvir uma outro tipo de doutrina, se opor àquela doutrina. A gente tem que ouvir as duas e buscar maturidade para compreender qual é o real sentido. E isso só quem vai nos dar é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Fechou? Eu achando que ia acabar 6 horas, já vai ser 6h20. Isso aí. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Bom. Então vamos estar orando para a gente encerrar. Dona Leonilda? Não, isso mesmo que eu ia falar. Essa explicação foi muito boa, isso mesmo, tá? Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, né? Então, ele sentia todos esse que nós sentimos, ele também passou. Ele também foi criança, ele também cresceu, né? Tudo isso ele passou, a gente sente. Então, a palavra é essa aí, ela está bem explicadinha mesmo, tá? É isso aí. Tá bom? Sentia fome, sentia sede, né? Sentia assim, as necessidades, né? Necessidade, né? E quem auxiliava ele era o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo de Deus. Você né? No tempo certo. Imagina que na hora que precedeu sua prisão e morte, ele teve ansiedade, ele sofreu ali de... Sofreu dores, né? Dores, Ele ficou... então, tanto é que ele orou ao Pai, orou, enquanto os discípulos dormiam, e ele já sabia que iria passar. E isso é uma realidade do ser humano. Se ele fosse... Se ele não tivesse essa porção de ser humano, vamos dizer assim, de homem, ele não teria com que se preocupar, vamos dizer assim, com a questão física, né, do corpo, né, da dor. Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Tanto que ali, né, ele retirava para orar, né, por quê? Porque ali os discípulos também, quando ele chegou, os discípulos estavam dormindo, né? Ele falou, você não tem nem uma hora para orar comigo, né? Você, né? Olha aí, a preocupação. Então, estava preocupado E não é que iria acontecer. E não é só nessa situação que ele sai para orar, né? A gente tem vários relatos da Bíblia saindo para orar. E o que a oração nos traz? Pois é. Eu tenho batido na tecla muito sobre oração. Nós queremos um avivamento no Brasil. Sem oração não tem avivamento. Porque a oração nos traz intimidade. E a intimidade nos traz poder. O que Jesus tinha. Com certeza. Uhum. O poder de curar, o poder de as coisas que lhe era revelado, todas essas coisas, vêm com a intimidade. Vem com seus madrugadas de oração. É igual a Bíblia fala que Jesus saía cedo para orar. É uma regra? Sair cedo para orar? Não, mas orar é. Então, tem um hino na harpa que fala assim: os melhores e belos hinos e poesia foram escritos através de oração. Viu? É isso aí. Através da oração. Então, é algo de se pensar. Nada é assim porque veio natural. Não. Tudo tem um processo. É isso aí. Nossa vida temos um processo, né? Até chegar ao topo, de ver esses grandes pregadores, esses grandes, né?
missionários, o que a vida deles era? Sofrimento, oração mesmo, busca constante, né? E eu entendo a preocupação, porque muitas vezes isso pode tirar a divindade. Então, realmente, isso é algo assim que você precisa estar maduro para começar a compreender. E isso, meu coração não tira de maneira nenhuma a divindade, na verdade, aumenta. Meu coração também não tira de maneira nenhuma a Na divindade, verdade, jamais. aumenta porque a gente está vendo um homem que foi capaz de tudo por nós. Sim, tá vendo? Então, isso não, para mim, não tira a essência de Deus, de Jesus. Isso, na verdade, para mim, aumenta e mostra que o preço foi muito maior do que a gente pode imaginar. Isso. Não pode imaginar. Com Então, certeza. muitas vezes, amadurecer e ver outras doutrinas, sabe? Tirar a nossa cabeça da religiosidade. Posso estar errado? Totalmente. Como também posso estar certo. A gente não vai saber. Ou o Espírito Santo nos revela plenamente isso, ou só lá no final. Mas a certeza disso não faz eu duvidar da minha salvação e nem de quem Jesus é. Com certeza. É Nós somos isso. humanos. Uhum. É isso que Com a gente certeza. precisa ter em mente. Quando algumas linhas de pensamento não nos confrontam. Não nos confronta. Agora, é totalmente diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, de quando as pessoas falam que Jesus não é Deus. Aí já é outra linha de raciocínio. Aí já é uma linha de raciocínio totalmente perigosa. Verdade. Já é uma linha de raciocínio que tira a divindade. Eu, quando falo que Jesus deixou sua divindade para se tornar homem, morrer na cruz, e depois recebeu sua divindade de volta, não estou falando que ele não é Deus, e sim que ele é Deus, mas escolheu passar pelas nossas lutas. Mas, quando eu falo... passar por isso aí, por tudo isso aí, ele tinha que passar por tudo isso. Mas Né? Na verdade, ele tinha que passar por isso, e para se cumprir a promessa de que o mundo foi feito para que o homem reinasse, se ele não fosse 100% homem neste momento, e dependente do Pai, porque ele orava ao Pai, sempre tinha essa conexão, essa intimidade com o Pai, se não fosse assim, não teria se cumprido, então. Se ele não tivesse se despido de todo o seu poder e glória para vir no mundo como homem. Então, o mundo não teria voltado, vamos dizer assim, para o homem, que veio e reinou sobre o mundo, e reinará, voltará. Então, tem que se cumprir, né? Se cumpriu, aliás. Se cumpriu dessa maneira, ele sendo 100% homem, mas dependente do Pai. E outra coisa, que aí a nossa humanidade, o nosso lado ser humano, questiona, e acho que isso é uma das grandes questões do homem em si, né? A total obediência ao Pai, porque ele teve escolha, mas ele escolheu cumprir aquilo que o Pai colocou. E essa vida constante de oração. E essa obediência e a vida constante de oração, por mais que nós queiramos, nós ainda somos muito falhos. É o ser humano, aí é o homem. Verdade. Tanto que ali, quando Jesus estava na cruz, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Olha, né? Dizer que, olha, como que ele estava assim, triste, né? Ele não queria passar por aquilo, mas foi uma escolha, a escolha dele. Né? E ele não desistiu. E ele não desistiu. Dona Neuza, a senhora quer falar alguma coisa? Não, muito. Amém. Eu gosto muito da história de José e já tinha lido várias vezes. Mas agora entendi direitinho. Agora estou aprendendo a ler a Bíblia, interpretando e Legal. dando o meu coração.
Legal, que bênção. Que bom. É assim mesmo, a gente vai lendo, vai estudando e cada vez mais a tendência é aprender mais. Uhum. Vamos estar encerrando então, já vão ser 6h30. Diego, pode orar para a gente finalizar, por favor? Posso? Oremos Amém. então. Senhor nosso Pai, ó Deus amado, obrigado, Senhor, mais um dia o Senhor nos concede, ó Pai. E para nós, ó Pai, é um dia de alegria iniciar este dia estudando as tuas ordenanças, ó Pai, estudando as tuas leis, as tuas palavras, ó Senhor. Buscamos, através desses estudos, ó Pai, tirar alguma coisa que sabemos que o Senhor tem para nós, ó Pai, sempre terá, através da tua palavra, porque a tua palavra é uma palavra viva, ó Pai. Mas principalmente para aqueles que a buscam, Senhor. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos concede este privilégio, ó Pai. E ainda, Pai, nos concede o privilégio de trabalharmos na Tua obra, pela Tua obra aqui, ó Pai, neste mundo. Dá-nos a força, ó Pai, para continuarmos neste caminho. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu grande amor, que elas venham, ó Pai, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Paizinho, queremos pedir pelos nossos governantes, queremos pedir por toda a nossa população, pelo nosso país, ó Pai. Que o Senhor esteja realizando, ó Pai, aquilo que é da Tua vontade, que o Senhor esteja usando pessoas, ó Pai, criando situações para tudo aquilo que o Senhor tem se cumpra, ó Pai. Queremos pedir, ó Pai, pelos povos que estão passando por alguma dificuldade, por alguma calamidade, ó Pai, em seus países, e também aqueles que estão passando por um processo de luta ou de guerra, ó Pai. Sê com todos eles, sê principalmente, ó Pai, com os mais vulneráveis, pelas crianças, os idosos, as mulheres, ó Pai, que o Senhor esteja dando toda a proteção e todo o suporte, ó Pai, que é pedido nesses momentos, ó Pai. Sabemos, nós somos seres humanos, ó Pai, tememos, temos, às vezes, angústias, nos questionamos muitas vezes, ó Pai, e que o Senhor, que o seu Santo Espírito esteja derramando sobre a vida de todos aqueles que estão, de uma certa forma, apreensivos, questionando, temerosos, que o Senhor esteja entrando com a sua provisão, com a esperança divina, ó Pai, em nossas vidas e na vida daqueles que estão enfraquecidos, ó Pai. Fortaleça-nos, Senhor, cada dia mais, para que continuemos neste caminho, Pai. Não permita que viemos nos desviar deste caminho. Usa-nos, Senhor. Pedimos, ó Pai, pelos nossos familiares, que o Senhor esteja completando a sua obra, ó Pai, em nossas casas, naqueles lares que ainda, ó Pai, não têm pessoas convertidas ao Senhor, que o Senhor esteja tocando os seus corações, esteja quebrantando, ó Pai, os seus corações, para que eles venham crer no Senhor e perceber que somente no Senhor há vida eterna, ó Pai. Que nada aqui neste mundo, ó Pai, tem importância. Apenas o Senhor. Apenas Jesus Cristo, ó Pai, como único e suficiente Salvador. Esteja conosco, ó Pai, no dia de hoje, que tudo aquilo que nós formos realizar no dia de hoje, que o Senhor já sabe, prontamente o Senhor já sabe tudo que nós passaremos, que tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor. E que tudo que nós fizermos, ó Pai,
que seja para a glória do Senhor, que o Senhor esteja à frente de qualquer negócio que formos fechar ou qualquer decisão que formos tomar, que o Senhor esteja sobre nós, esteja nos guiando, ó Pai, para o caminho que é da vontade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. É maravilhoso ver o quanto Deus fala com a gente através da sua palavra e como precisamos muitas vezes parar para meditar, para poder compreender o que Deus tem falado para nós. Que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.